Boa noite, a paz do Senhor Jesus seja conosco. Amém? Glórias a Deus. Mais uma noite aqui, levando a mensagem da paz. Levando a mensagem que com certeza trará paz aos nossos corações. Uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês essa mensagem. Falar de Deus, porque não existe nada que seja tão bom na nossa vida como falar de Deus. E eu quero trazer hoje uma mensagem que você possa entender a amplitude, a grandiosidade do amor de Deus pela sua vida. Amém? E essa mensagem ela começa lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 7. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Nós sabemos que em Hebreus, inclusive esse capítulo é chamado de a galeria dos heróis da fé. Você tem fé, eu tenho certeza disso, assim como eu tenho fé, por isso estou aqui falando. Se não tivesse fé, não estaria falando. Se não tivesse esse dom da fé derramado no meu coração e na minha mente, com certeza eu não estaria aqui. E nós vamos começar lendo esse versículo que vem falar de um dos heróis da fé. Diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Vamos ler mais uma vez? Vou ler numa outra versão que está ali. Diz assim, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo, olha só, por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Senhor, obrigado em nome de Jesus Cristo, obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor meu Deus. Te louvo, Senhor meu Pai, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez para falar de Ti, Senhor, bendizer o Teu santo nome, Senhor, dar-lhe graça, Senhor. Pai, obrigado, e que essa gratidão cresça no meu coração e nos nossos corações a cada dia, Senhor, para não errarmos, para não pecarmos contra Ti, que a nossa mente seja cativa agora, a Sua mensagem em nome de Jesus, amém, amém. Olha só, eu acho incrível quando nós somos comparados como trabalhadores para a obra da redenção, para a obra da fé. E por que eu estou trazendo essa mensagem hoje? Eu vou trazer 5 mensagens que falam sobre as alianças que Deus fez com o homem. Hoje nós vamos falar sobre a aliança que Deus fez com Noé, e depois nós vamos falar com a aliança que Deus faz com Abraão, incluindo aí Isaac e Melquisedeque. Eu quero trabalhar esses 3 temas. Depois a aliança mosaica, depois a aliança davídica e por último a aliança plena e eterna consigo mesmo, por amor ao mundo, que Deus fez através de Jesus Cristo. Essa a última aliança que acontecerá na 6ª semana. Então, a partir de hoje, nós estaremos trabalhando essas mensagens. As alianças de Deus com a sua criatura. Amém? E olha que interessante, na galeria dos heróis da fé consta um homem chamado Noé. Noé que foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus, ele construiu uma arca, ele aparelhou uma arca. E olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Para salvar a sua casa, tá? E através de ouvir a mensagem de Deus, é a primeira vez em que Deus usa o homem para falar daquilo que viria como destruição. Foi Noé. Amém? Por causa do quê? Por causa da desobediência. E eu quero
para falar de Noé, não tem como não estar aqui em Gênesis, né? Nós vamos lá em Gênesis no capítulo 6, e eu vou ler o texto. Eu quis ler aqui essa mensagem em Hebreus 11, por quê? Noé foi usado por Deus pela fé. Pela fé, ele ouviu a voz de Deus. Eu acredito que Deus tem falado com você em todo o tempo, Deus tem caminhado contigo em todo o tempo, usado o Espírito Santo, usado pessoas, usado a natureza, né? Hoje, por exemplo, nós estamos vendo essa ação da natureza. Deus está usando momentos para falar conosco, meus amados. E olha só, o texto que está em Gênesis, no capítulo 6, é o início da caminhada dessa aliança de Deus com o homem, através de um anúncio de que algo iria acontecer. Não se preocupe, porque o que Deus fez aqui, meus amados, é para nos resgatar. Nós estamos contando uma história daquilo que Deus fez por amor de mim, por amor de você, por amor dos nossos filhos. E olha só, começa no versículo 18, capítulo 6 de Gênesis. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive em toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea. Farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo a sua espécie, do gado segundo a sua espécie, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti. Olha, eles virão a ti. Eu acho maravilhoso isso. Deus falando com Noé, fala, Noé, não se preocupa não, que você não vai ter que caçar animal nenhum, não. Eles virão a ti. Eu acho fantástico isso. Deus é maravilhoso, né? Eles virão a ti para conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e para eles. Na obediência, no versículo 22, Noé obedece a Deus. Olha, meus amados, o que é uma aliança? Nada mais do que um pacto, um tratado, feito entre duas partes. E normalmente um contrato, ou um pacto, ou uma aliança é feita entre duas pessoas, chamado de quê? De contrato bilateral. Nesse caso aqui, entre Deus e o homem, não existe o contrato bilateral. Existe o contrato unilateral. Aqui é um contrato de Deus com a humanidade, um contrato de Deus com Noé, chamado de contrato unilateral. Não houve a participação de Noé nisso. O texto deixa bem claro que Deus estabelece uma regra construtiva, administrativa, criativa, para que não haja conflito entre a graça, esse favor imerecido de Deus, e a obrigação resultante para o beneficiário. Ou seja, Deus diz para Noé, olha, vai acontecer uma grande destruição, eu estou cansado de ver o pecado, eu não suporto mais ver o pecado da humanidade. E a palavra de Deus diz no capítulo 5, Deus encontrou graça em Noé, e através de Noé ele faz esse pacto, essa aliança. E é maravilhoso isso, meus amados. Por quê? Porque Deus pensou, quando nós olhamos para João 3,16, Deus já sabia de tudo desde o início. Essa aliança, esse pacto que Deus faz com Noé, nada mais é do que resposta daquilo, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E no pecado de Adão, Deus já tinha tudo pronto. Deus só escolheu as pessoas. Assim como eu tenho fé, eu tenho certeza de que Deus tem nos escolhido. Deus tem escolhido a mim, Deus tem escolhido a você. Então, o que nós temos que fazer é o que está escrito aqui no versículo 22 do capítulo 6 de Gênesis. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Ou seja, obediente a tudo o que Deus lhe ordenara. Ele fez exatamente o que Deus pediu. Porque na construção da arca, meus amados, Deus deu todas as medidas. Altura, comprimento, largura, enfim, todas as medidas, tipo de madeira, como deveriam ser os ambientes internos. Ou seja, Deus deu um mapa, Deus deu todo um mapa de engenharia para Noé, para construir uma arca, para que, através de Noé,
né? Eu venho falando sempre que Deus preserva a raça humana através de Noé e sua família, e assim como Deus preservou não só a raça humana, mas todo o ser vivente, né? Porque diz a palavra que cada réptil, cada espécie de animal, seja ele gado, seja ele uma res, sejam aves, não importa, tudo que tem fôlego de vida, viriam até ti, Noé, e vieram até. Então você pode imaginar, né? Noé termina de construir a arca e toca a trombeta. Noé, prepara que daqui um pouco eu vou mandar o dilúvio. E começa a vir aquele monte de animais entrando na arca. Deus, maravilhoso Deus. Eu fico imaginando esse momento, eu fico extasiado. Então, nesse contrato, nesse primeiro pacto entre entre Deus e o homem, Deus não perguntou nada, absolutamente nada para Noé. Ele simplesmente disse: Noé, olha, eu estou chateado, eu estou triste, eu estou revoltado, eu estou irado com tudo que está acontecendo. E eu irei destruir o mundo, e será assim. E eu quero que você construa uma arca. E nessa arca caberão todos os animais que eu vou enviar para você e a sua família. Então não houve uma pergunta, não sentaram numa mesa e falaram: Senhor, mas eu acho que deve ser assim. Não, Deus, na sua sabedoria, Deus na sua bondade, na sua benignidade, no seu imenso amor, esse amor que ele não precisou de retribuição, né, para que pudesse nos amar, ele simplesmente nos amou. Então esse é o primeiro ponto. A regra unilateral está aí. Deus avisa o que vai acontecer e fala: faça assim. Lá no texto de Gênesis também, no capítulo 9, a partir do versículo 9, continuando esse pacto, esse contrato unilateral, Deus diz lá no versículo 9, olha: eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência. Olha que maravilha. Então, quando eu aceitei Jesus Cristo na minha vida, meus amados, eu sempre falo, quando eu aceitei Jesus Cristo na minha vida, eu tinha um sonho no meu coração de ter uma família. E Deus me deu essa família, e quando eu fui perguntado de como criar filho, não tem jeito de criar um filho sem Deus, não existe possibilidade de você ter. E principalmente nos dias de hoje, em que volta lá no tempo de Noé, meus amados, parece que o pecado tomou a mesma dimensão, se não pior, né? Então, o meu grande objetivo de vida era: eu não posso chegar nessa vida, constituir uma família e não ser responsável por ela. Então, você que está aí do outro lado me ouvindo, né, talvez nunca tenha ocorrido, talvez você tenha responsabilidade com a tua família, pura e simplesmente pelo fato de ser um homem responsável, uma mulher responsável. Não, nós temos que ser responsável não só por isso, mas para que nós tenhamos a certeza de que nós estamos levando os nossos filhos e toda a nossa descendência, porque Deus preparou todo esse momento para a nossa descendência, para nós e para a nossa descendência, que todos eles teriam o mesmo caminho que teve Noé, o mesmo caminho que tiveram aqueles homens obedientes a Deus, que Deus promete, é uma promessa que Ele faz: eis que estabeleço a minha aliança unilateral, tá? Porque é só dele isso, convosco e a vossa descendência. No versículo 10 ele diz: e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, com todos os animais da terra. Nesse momento aqui, meus irmãos, o dilúvio já tinha acabado, tá? Então já tinha passado tudo, já não existia mais, a terra já estava seca. Então eles estão saindo da arca. E quando eles estão saindo da arca, existe aí a continuidade desse contrato, desse pacto unilateral de Deus com o homem. Continuando no texto, ele fala assim: olha, estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Qual o significado de perpetuar algo? Nunca mais terá fim. Então, olha que maravilha essa promessa que Deus faz, a primeira aliança que Deus faz com o homem, meus amados. Ele fala: porém nas nuvens o meu arco,
né? As pessoas chamam muito de arco-íris, né? Não, é o arco de Deus, segundo a Bíblia, é o arco de Deus. Ele fala, o meu arco que colocarei nas nuvens será sinal da minha aliança com a terra. Então me lembrarei, sucederá no versículo 14, sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o meu arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir a carne, ou destruir qualquer forma de vida. No 16 ele fala, o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna, entre Deus e todos os seres viventes de toda a natureza que há sobre a terra. Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e a terra, e todo ser vivente na terra. Meus irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Então, nesse texto unilateral, divinamente unilateral, onde existem duas partes, aquele que é o galardoador, ou o doador, e o beneficiário, aquele que está recebendo. Nesse exato momento, Noé recebe tudo aquilo que Deus prometeu. Tanto Noé quanto a sua família e todos os animais que ali estavam. Receberam esta promessa feita por Deus para que a terra tivesse um novo ar, um novo respirar, para que a terra tivesse um novo caminhar, para que a terra se voltasse, porque a partir do momento, eu vejo Deus nisso, a partir do momento que eu tenho uma família e eu vou cuidar dessa família, estabeleço uma regra para esta família, no caso Noé, e Deus falando, então eu começo novamente, né, a reprodução na terra, tudo aquilo que é necessário para que o homem tenha uma vida em paz, porque a única coisa que Deus queria naquele momento não eram os julgos desiguais, mas que houvesse uma igualdade, onde as pessoas pudessem estar realmente se respeitando, olhando para Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e amando o teu próximo, porque Gênesis todinho é graça, né? A lei começa a partir de Êxodo, mas o capítulo inteiro de Gênesis vem falar de graça, de favores imerecidos, porque naquele exato momento havia um pecado pairando sobre o mundo. Amém? Amém não, misericórdia, né? Então, nessas duas partes onde tem o beneficiário e aquele que seria o beneficiador, Deus proporciona algumas coisas. A primeira delas é, Deus estabelece cláusulas neste contrato, onde o beneficiário tem que simplesmente observar e cumprir, mais nada. Olha só, meus irmãos, vamos ler com calma e ver o que é que está acontecendo aqui. Deus dizendo, eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com toda a vossa descendência. Então, ou seja, Deus está se doando, e com todos os seres viventes que estão convosco. Então Deus começa a falar de um pacto, de uma aliança, onde só Ele estaria doando, Ele seria o doador, e somente nós os beneficiários. E nesse pacto, e nessa aliança chamada universal, eu que estou falando assim, isso ninguém chama, eu que estou falando, tá? Eu entendo como ela divinamente unilateral, porque veio do divino e partiu dele, para nosso benefício. Deus não quer o mal da humanidade. Deus não quer ver eu e você sofrendo. Então, com tudo isso que está acontecendo hoje, exatamente no dia de hoje, né? Esse caos todo que o mundo está passando, eu tenho certeza de uma coisa, Deus está triste sim, porque Ele está vendo aquilo que Ele mais amou de uma maneira inexplicável sofrendo. Deus sofre com o nosso sofrimento, claro que sim. Deus Ele não é um Deus sem sentimento, até porque a essência dele é amor, e quem ama sofre. Quando você vê um ente querido seu sofrendo, uma pessoa que você ama muito sofrendo, você vai sofrer junto com ela. Mas sabe, em meio a todo esse caos, em meio a todo esse sofrimento, Deus se agrada de ver que esta aliança está sendo cumprida na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque nós estamos olhando para Deus.
Nós estamos buscando em Deus. Nós estamos colocando toda a nossa esperança em Deus, porque Deus é pleno em tudo. Deus é pleno no amor, Deus é pleno na aliança, Deus é pleno em cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Então, o segundo ponto é: esta aliança é universal, pois beneficia o homem e toda a sua descendência, um princípio que independe da minha compreensão. Eu não preciso compreender. Deus fala: eu não quero nem que você entenda. Olha o que eu estou fazendo por você. Você consegue dar um glória a Deus? Você consegue entender que, independente daquilo que você pensa, ou daquilo que você sente, ou daquilo que você imagina, Deus fala: eu estou fazendo o bem por você. Eu estou fazendo um bem para você. Então, isso independe da nossa compreensão. E isso é maravilhoso. Nós temos... Qual é a manifestação disso? Qual é o significado da manifestação disso? É gratidão, meus amados. Nós temos que ser gratos. Pura e simplesmente: poxa, Deus está fazendo por mim, então que eu seja grato. Que eu tenha a certeza que eu estou sendo grato. De que maneira? Tudo volta lá nos 2 princípios: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Contra essas coisas não há lei, não existe lei. Então, uma outra coisa nesse contrato, ou nesse pacto, é incondicional. Ou seja, Deus não olhou para as condições para que eu e você fôssemos os beneficiários. A gente que mora aqui nos Estados Unidos, a gente vê. A gente tem ouvido as notícias aí dos benefícios, tanto lá no Brasil, o governo brasileiro, né, beneficiando as pessoas, né, que trabalham na informalidade, e aqui nos Estados Unidos não é diferente. O governo falando de um benefício para as pessoas. E olha, como é bom ter um benefício quando você não merece ou quando você não espera. Como é bom você pensar: puxa vida, alguém me presenteou com algo que eu não esperava. E muitas vezes o presente que você esperava está muito aquém daquilo que Deus te deu. Porque o que Deus dá é muito maior. O que Deus faz por nós é muito, muito, muito maior. E olha, quando eu falo que é incondicional, esse benefício para as nossas vidas, porque não depende daquilo que nós façamos, não depende daquilo que nós pensamos, depende daquele que nos amou, depende daquele que nos ama, depende daquele que nos amará eternamente. Esse Deus é maravilhoso, gente. O que nós temos que entender, meus irmãos, que esse Deus maravilhoso, quando Ele passou a borracha em tudo, através do dilúvio, é para que nós tivéssemos hoje uma esperança. Jeremias 29, 11, né? Eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamento de bem, não de mal, para que tenham um futuro e um prosperar. É esse Deus maravilhoso que fala isso para nós. Então, o que é que nós precisamos fazer? O que é que nós precisamos ter? O ato de gratidão. Embora Ele não tenha pedido nada, foi incondicional aquilo que Ele fez por mim e por você, para que nós fôssemos beneficiários de um mundo corrigido por Deus, de uma rota corrigida por Deus, mas a gente teima sempre em querer dar uma desviada nesse caminho, né? E sabe uma outra coisa que tem também nesse pacto? Qual foi o sacrifício? Noé teve algum sacrifício? Não. A única coisa que Noé teve foi que trabalhar construindo um barco, construindo um navio, construindo uma arca. Deus dando todos os respaldos. Deus mostrou o que Ele tinha que fazer, de que tipo de árvore, que Ele tinha que cortar essa madeira. A única coisa foi trabalhar. Sabe para quê? Porque Ele sabia, Ele ouviu a voz de Deus e sabia que viria destruição sobre o mundo. Hoje nós estamos ouvindo a voz de Deus, sabe para quê? Para que seja destruído o mal do mundo. E que mal é esse hoje em dia? O amor que se esfriou? Os vírus esparramados na face da terra? A maldade esparramada sobre a face da terra? Então, o que Deus está fazendo de forma incondicional é usando a minha vida e usando a sua, sem que haja sacrifício, porque o sacrifício já foi feito. Ele simplesmente nos quer. Ele simplesmente mostrou para nós um caminho para que o mundo pudesse ver a luz brilhar novamente. Para que nós pudéssemos ir e vir sem medo. Sem que nós necessitássemos ir e vir sem máscaras. Às vezes a gente fala isso de maneira meio pejorativa, mas hoje não. Hoje é de forma literal, está todo mundo andando com uma máscara no rosto.
Então, hoje, nós temos que voltar para esse momento, para esse contrato divinamente unilateral, e saber que Deus está no controle da minha e da sua vida. E qual é a condição para isso hoje? É amar, simplesmente amar. Simplesmente amar. Então, Deus cuidou de tudo. Um outro ponto que eu vejo aqui é, Deus não necessitou da participação nenhuma para que a graça nos alcançasse. Essa graça que alcançou a vida de Noé, poupando a vida dele e da família dele, não houve a necessidade da participação. Fiquei imaginando Noé e Deus conversando. Deus falando assim, olha Noé, eu vou construir uma arca assim, assim. Ah Deus, mas espera aí, eu tenho algo melhor aqui, o que o senhor acha da gente fazer assim? O que o senhor acha da gente fazer assado? Não precisou da participação de Noé para que ele fosse salvo, meus amados. Porque o plano era de Deus, a promessa era de Deus. E aqui eu quero finalizar com você, nós estamos fazendo uma mensagem por volta de 25, 30 minutos. Uma aliança eterna. Quando nós temos um pacto aqui na terra, entre duas pessoas, e a nossa palavra é empenhada, há a necessidade de que essa palavra se cumpra. Sabe por quê? Quando eu falo com o próximo, quando eu deixo de cumprir algo com o próximo, eu estou deixando de cumprir com Deus. Porque você é imagem e semelhança de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus. De que forma é essa imagem? Essa imagem que vem lá de dentro do nosso coração, no mais profundo amor, na mais profunda entrega de um pelo outro. E a semelhança do quê? Da servidão. Jesus Cristo veio nos servir, Jesus Cristo veio aqui para ser servo. Jesus Cristo não veio cobrando nada, uma forma incondicional, entendeu? Deus não olhou para as condições, Ele simplesmente nos amou. Então, não houve também nenhuma incerteza nessa aliança. A certeza era que tinha alguém ouvindo a voz de Deus. Deus, quando fala, meus amados, Ele tem a certeza que você está ouvindo. A gente é que faz de conta que muitas vezes não está entendendo. Muita gente, uma coisa que eu sempre falo é a pessoa fala assim, eu vou ver se isso é de Deus. A obra de Deus é para todos. Às vezes a gente chama a pessoa e fala assim, olha, vamos fazer um evangelismo. Hoje estou dando alguns exemplos, Vamos fazer, eu vou orar. Vamos participar de uma roda de intercessão. Eu vou orar, vou falar com Deus. Vamos fazer o bem, sabe? Não é isso que Deus quer. Deus não quer que você pare para pensar se o bem tem que ser feito ou não. Ele quer que você vá. Ele quer que você esteja no plano que Ele já estabeleceu. Deus escreveu uma história e colocou o meu nome e o seu lá. A gente que tem mania de vez em quando sair. Deus olha, o nosso nome está lá, mas nós não estamos. Então, portanto, todas as alianças que Deus fez com o homem, desde o princípio, ela é soberana, ela é reveladora e ela confirma no seu cumprimento. Em tudo aquilo que Deus promete, ela se cumpre. Olha, se, por exemplo, vamos falar sobre os heróis da fé. Se, por exemplo, Noé fosse questionar a Deus, o que você acha que aconteceria? Senhor, será que eu tenho que construir mesmo uma arca? Será que eu devo? Olha, com certeza Noé não estaria aqui na galeria dos heróis da fé. Se por exemplo, Abraão questionasse, poxa, mas eu vou ter que entregar o meu filho, é o filho da promessa, o Senhor me prometeu Isaac, eu tenho que entregar ele agora como sacrifício? Não, ele não questionou, ele simplesmente obedeceu. E por que Abraão está inserido na galeria dos heróis da fé? Porque ouviu a Deus, cumpriu aquilo que Deus pedia, e no minuto final, no segundo final, Deus colocou um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Então, olha, hoje nós temos, essa mensagem trouxe para o meu coração o seguinte, Senhor, eu estou vendo um dilúvio hoje acontecendo. Tá bom? Eu estou vendo isso acontecer, é como se fosse um dilúvio, não é? Porque é só notícia de morre. Não, mas nós que estamos em Cristo, Deus falou para mim, olha, eu tenho uma promessa com aqueles que estão comigo, eu tenho uma promessa, e essa promessa é de vida, meu irmão, essa promessa é de vida, minha irmã, nós não podemos duvidar,
Sem fé é impossível agradar a Deus. Então tenhamos fé. Coloca no teu coração, fala assim, olha, Senhor, eu não estou vendo o bem acontecendo da maneira como eu gostaria. Mas eu creio, Senhor. Eu não vou duvidar. Pode ter certeza de uma coisa, que quando você abrir os olhos, coisas boas estarão acontecendo ao teu redor. Coisas boas começam a acontecer a partir de nós. E as primeiras pessoas impactadas quando nós trazemos algo de bom para o nosso coração e aquilo começa a ser contagiante, são as pessoas que estão do nosso lado. E aí vem a multiplicidade do bem, porque nós começamos a multiplicar o bem. Alcancei aquele que estava perto de mim, que alcança aquele que está perto dele, que alcança o outro, que vai alcançando, e o bem daí um pouco está esparramado. Que a única coisa que Deus quer nesse momento é, vamos continuar murmurando, vamos ficar com medo, ou vamos crer que Deus está no controle das nossas vidas? O que é que nós vamos fazer? Eu particularmente resolvi, há muitos anos, decidir que Deus cuida da minha vida. Ele é o condutor e eu sou o passageiro. Sempre dou o exemplo, né, do ônibus. O ônibus tem um condutor, o resto tudo é passageiro. A gente brinca, né, tirando o cobrador e o motorista, o resto é passageiro. Não, olha, nesse ônibus só tem um condutor, não tem cobrador não. Tem um galardoador, aquele que presenteia. Então receba isso no teu coração, amém? Quero orar com você nessa noite. Não se esqueça disso, uma história rápida, mas uma história com uma eficácia eterna. Deus falou com o homem obediente. Deus falou com o homem que teve ouvidos para ouvir a voz de Deus e executar o plano de Deus. O que Deus está falando para nós nessa noite, execute o meu plano. O plano de Deus através da fé. O plano de Deus que você vai profetizar na sua vida, profetizar na vida da tua família, e você vai ver coisas acontecendo que você nem imaginava. Mas nós vamos fazer isso agora, nesse momento, amém? Então feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus estamos aqui nessa noite, Senhor. Um dia tu falasses com Noé, Senhor meu Deus, mostrando um plano para ele, Pai. E esse homem foi obediente, Senhor meu Deus. E esse plano se cumpriu na vida desse homem, Pai. Existe um outro plano agora na nossa vida, Senhor. Amar a Deus de todo o teu coração, com toda a sua força e entendimento, e semelhantemente ao teu próximo como a ti mesmo. Pai, em nome de Jesus, que nós consigamos cumprir esse plano, Pai, que é o plano que foi deixado por Cristo aqui, quando Ele derramou o seu sangue na cruz, Pai. No plano da salvação, Ele deixou esses 2 mandamentos, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter paz, para que nós tivéssemos esperança, Senhor. Como diz a Tua palavra, como foi repetidas vezes, nós lemos e falamos isso. Eu bem sei o plano que tenho ao vosso respeito, os pensamentos que tenho ao vosso respeito, são pensamentos de bem e não pensamentos de mal, para que tenhais um futuro e um prosperar. Então, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, coloque isso no teu coração. Os planos de Deus é de um futuro e de um prosperar. Assim como Ele cumpre na tua palavra, que mal nenhum chegaria à nossa tenda. Em nome de Jesus, mal nenhum chegará na nossa casa. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te glorificar. Nós queremos, Senhor meu Deus, bendizer o teu santo nome por essa noite e por essa palavra. Que as pessoas possam guardar nos vossos corações este amor infinito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Deus pela tua vida, glórias a Deus pela vida da tua família. Entenda que todo o plano de Deus é para aqueles que creem. Eu sei que você crê em Deus. Então coloque o plano em ação. Amém? Só queria dar um recadinho, né? Nós conseguimos ganhar mais. Acabei de ganhar agora, um pouquinho antes de começar o culto. Antes de vir para a igreja, nós tivemos pessoas pedindo cestas básicas. E graças a Deus entrei em contato com uma pessoa, ela já me garantiu mais 5 cestas básicas para entre amanhã e depois de amanhã. Então nós estamos correndo, gente, nós estamos fazendo aquilo que é necessário, né? Hoje recebemos algumas coisas lá em casa para poder estar montando as cestas e passar para as pessoas que necessitam. Olha, eu sei que a oração tem um poder magnífico, tá? Ore, fale com Deus, que Ele vai derrubar as muralhas, que Ele vai derrubar os medos e que Ele vai abrir caminhos. Pode faltar o desemprego, pode faltar, é como Abacuque na oração, né?
pode faltar o leite da malhada, pode faltar o fruto da videira, mas eu tenho o Senhor, meu Deus, na minha vida. Então eu não tenho falta de nada, tá bom? E o último recadinho é dizer para você que tem condições, né, de estar colaborando conosco, a obra necessita, né, da sua ajuda financeira. Então você que tem condições, né, eu gostaria de estar pedindo para você, né, contribua, porque com esses momentos em que a igreja está fechada, e muita gente sem trabalhar, a gente sabe, eu compreendo isso, né, mas você que tem condição, é aquilo que a gente fala, né, se um dá um pouquinho daqui, outro dá um pouquinho dali, a gente consegue fazer a obra, e nós vamos continuar falando de Deus, independente de qualquer coisa, mas para que essa igreja não feche, tá? Para que você continue recebendo através da nossa vida essa mensagem da salvação, essa mensagem de encorajamento, né? Porque o que nós temos na nossa vida, nós oferecemos para Deus. Deus me deu a palavra e eu ofereço ela para você, amém? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar, Pai. Nós queremos te agradecer, bendizer o teu santo nome. Obrigado por essa noite, obrigado pelas vidas que estão conosco, Senhor meu Pai. E que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e essa doce, essa maravilhosa comunhão através do seu Santo Espírito, seja com cada um de nós para toda a eternidade. Amém, amém, glórias a Deus. Deus abençoe.